aqueles que nos auxiliam aqui na transmissão desta Santa Missa, também você que nos acompanha aí da sua casa. Estamos no tempo pascal, este tempo muito forte da igreja, tempo este que quer reviver, revisitar em nós a certeza da ressurreição. Este tempo, no início da igreja, era chamado de mistagogia. O que é mistagogia? É a pedagogia do mistério. É quando a gente consegue conduzir alguém para o mistério de Deus. Então este tempo era utilizado para conduzir aqueles que tinham sido batizados na vigília pascal para o mistério de Cristo. A mistagogia era colocar lado a lado catequese e liturgia. Tudo que eles aprenderam na catequese, agora eles iam vislumbrar, tendo novas experiências de Deus, novas experiências da comunidade, uma nova experiência da liturgia, uma nova experiência com o mundo. Então a igreja pensou estes 50 dias, 40 dias de caminhada de Jesus conosco até a ascensão, e depois 10 dias de espera do divino, do Espírito Santo em Pentecostes. Então, de alguma forma, meu irmão e minha irmã, nós todos somos convidados a, neste tempo, reviver, revisitar o nosso batismo. A primeira leitura nos apresenta o querigma de Pedro à comunidade. Pedro anuncia destemidamente que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. O Pai enviou Jesus para que Ele nos mostrasse o sonho de Deus para a humanidade. Deus que tudo criou olhando para o seu verbo, Deus que tudo criou olhando para o seu Filho, agora envia Jesus, como que nos mostrando, olha, o meu sonho para vocês é este aqui. O que eu espero de vocês é isso aqui. A comunidade então pode olhar para Jesus e vislumbrar, reconhecer nele aquilo que o Pai quer de nós. Porque antes mesmo da criação do mundo, o Pai já tinha este plano de amor para conosco. O Filho viria a nós nos mostrar quão grande é o amor do Pai por nós. E Pedro continua anunciando àquela comunidade, aos seus interlocutores, dizendo, olha meus irmãos, já a Escritura falava, já Davi nos Salmos nos anunciava Jesus. E Jesus então ele cumpre as Escrituras. E eis que o Pai ressuscitou Jesus. O Pai mostrou para nós que Jesus é o nosso projeto realizado. Jesus é o cumprimento do sonho de Deus para a humanidade. Nas aulas que ministro, também nas homilias, você já deve ter ouvido. Jesus é o Erickson que eu ainda devo ser. Jesus é a Maria, é o Marcos. Jesus é o Gabriel. Jesus é aquele que o Pai nos apresenta. Olha, eu quero que você seja assim. Esse é o meu sonho para a humanidade. E Jesus nos mostra isso. Jesus é alguém totalmente aberto para o outro. Jesus tem uma pró-existência. Ele existe para o outro. Toda a vida de Jesus foi assim. Uma vida não egoísta, mas uma vida aberta aos irmãos. Ao contrário, o pecado nos faz fechar. O pecado nos faz pensar só em nós. Jesus não. Jesus, toda a vida dele foi aberta aos outros. Então olhar para Jesus, meu irmão e minha irmã, é olhar o sonho que Deus tem para mim e para você. Neste domingo somos convidados então a confrontar nossa vida
Eu tenho me parecido com Jesus? Eu tenho amado o outro, ainda que esse outro seja o meu inimigo? Eu tenho rezado pelo outro? Eu tenho me preocupado? Se não o tenho feito, comecemos essa caminhada com Jesus. Comecemos entendendo que Deus confirmou esse jeito de levar a vida. A ressurreição de Cristo é a grande confirmação, a homologação que o Pai faz. É esse o jeito que o ser humano deve levar a vida. Neste tempo de isolamento, talvez aí na sua casa você tenha discutido com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, com os seus pais, mas não é esse, irmãos e irmãs, o sonho de Deus para nós. Aproveitemos este momento de maior proximidade, de maior intimidade com os nossos familiares, para de fato viver o sonho de Deus para nós, para de fato ser cristãos dentro da nossa casa, para de fato vivermos em nossa casa uma verdadeira igreja, igreja doméstica, como dizia São João Paulo II. Façamos a experiência cada vez maior e melhor de que somos corpo de Cristo, de que somos cristãos, de que batizados que somos, precisamos dar este bom exemplo, este bom testemunho, como diz Pedro. Nós somos testemunhas de todas essas coisas, e eis que o Pai derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos ajuda a viver desta forma. Também eu, meus irmãos e irmãs, confrontando minha vida com a vida de Jesus, posso reconhecer quão longe estou daquilo que Deus me pede. Mas eis que Deus me dá uma nova oportunidade de me parecer com Jesus, de imitá-lo, de me esforçar cada dia da minha história a me parecer com Jesus. Em tudo, se eu sofro, eu devo olhar para Jesus e dizer: o que Jesus faria é o que eu devo fazer. Quando alegre estou, eu devo também olhar para Jesus e me perguntar: o que é que eu farei? O que Jesus faria? Todos os dias da minha vida eu devo me perguntar o que Jesus faria. Por isso, nós temos no Cristo um grande ensinamento. Ele é o grande ensinamento de Deus para a humanidade. Hoje a gente pode dizer como o salmista, no Salmo 15, que entoamos: ó meu Pai, vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. O Pai nos deu Jesus Cristo como caminho que conduz à vida. É o caminho verdadeiro, Ele é a verdade, não existe outro caminho que nos leva a Deus. É o Cristo. Deus nos ensina em Jesus como chegar, como ser felizes, como abraçarmos essa felicidade cantada pelo salmista. A segunda palavra de Deus para nós hoje vem desta homilia batismal que faz São Pedro. Pedro está falando àqueles recém-batizados, aqueles que, aceitando o batismo e vindo de fora do judaísmo, Pedro fala, e continua a carta que já na semana passada refletíamos. Pedro diz a eles: olha, talvez a vinda de Jesus esteja um pouco longe. Talvez a vinda de Jesus não seja tão imediata como nós esperamos. Mas, ainda que esteja longe, nos comportemos como migrantes. Deus nos resgatou pelo batismo da vida fútil que herdamos dos nossos pais. Deus nos deu uma vida nova, uma vida diferente. Muita gente fala: olha, eu sou igualzinho meu pai, minha mãe, eu puxei meu pai. Mas em que você puxou seu pai? Eu sou invejoso igual ele, eu sou teimoso igual a ela,
eu sou fofoqueiro, eu sou não sei o quê. Puxei meu pai, puxei minha mãe. Não, meus irmãos, nesse jeito de levar a vida, nós não devemos puxar nossos pais. Se você aprendeu isso na sua educação, se você viu isso com os exemplos dos pais, é hora de dizer não, porque nós fomos resgatados, nós temos uma vida nova, uma vida diferente, e este resgate não se deu por ouro, por prata, mas esse resgate se deu com o sangue precioso de Jesus. Ele nos banhou no seu sangue. Nós que somos batizados, nós fomos revestidos de Cristo, ganhamos uma outra filiação. O nosso Pai hoje a gente pode ousar como uma das petições ou uma das invocações, dos pedidos ali do Pai Nosso, nós podemos dizer e invocar: Deus é nosso Pai. É uma ousadia, mas Deus nos deu essa capacidade. Deus é nosso Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: filho de peixe, peixinho é. Olha como este cristão puxou a Deus. Olha como esse cristão é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha como esse jovem é de Deus. Olha como essa criança é de Deus. Porque nós nos parecemos com o nosso Pai. Nós completamos na nossa vida aquilo que o nosso irmão Cristo Jesus nos ensinou. Nós vamos cada dia na nossa história nos assemelhando, nos configurando a Ele. Nós fomos resgatados para uma vida nova, uma vida diferente. Por fim, meus irmãos, o Evangelho de hoje conta a caminhada de Emaús. Hoje o Papa Francisco, ao refletir este Evangelho, ele falava para nós dos 11 quilômetros. Os discípulos de Emaús fazem 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús. Os primeiros 11 quilômetros que eles fazem, os quilômetros da ida, são feitos à luz do dia. É um caminho, vamos dizer, fácil. A luz do sol nos guia. Então a gente pode caminhar tranquilamente, papeando. E este é o jeito que aqueles 11 discípulos fazem os 11 quilômetros, que aqueles 2 discípulos fazem os 11 quilômetros. Eis que nesta caminhada então, triste, cabisbaixa, Jesus aparece a eles, Jesus conversa com eles, Jesus os escuta. Jesus escuta daqueles 2 o quê? Nós estamos tristes, nós estamos discutindo porque nós esperávamos que Jesus, que nós seguimos, estávamos com Ele durante a sua vida pública, nós esperávamos que Ele fosse libertar Israel, e já faz 3 dias, e nada aconteceu. É verdade que umas mulheres foram lá, mas quem vai dar crédito às mulheres? Pedro e João lá foram, mas encontraram os panos revirados, verdade, mas a ele ninguém viu. E Jesus então, nesta caminhada com os 2 discípulos, diz: como vocês são lentos, como falta a vocês inteligência, de saber que essas coisas deviam acontecer com o enviado de Deus, com o servo de Deus. E Jesus então começa a explicar as Escrituras. São 11 quilômetros, meus irmãos, que começam na tristeza, que começam na murmuração, que começam: nós queríamos tal coisa e Ele tem feito diferente. São 11 quilômetros vividos neste prisma, nesta visão, por vezes frustrada da vida. Nós esperávamos tanto
E eis que nada aconteceu. Meu irmão e minha irmã, mas eles não perceberam que Cristo, o Senhor, caminhava com eles. Jesus estava com eles. E eles não tiveram olhos para isso. Por que não tiveram olhos? Porque a tristeza os cegava. O ensimesmamento os cegava. Eles ficavam preocupados com as suas tristezas, com as suas dores, com a sua discussão. E eles estavam completamente fechados. Aquele peregrino precisou esquentar o coração deles. Aquele peregrino precisou dizer: olha, vocês não estão entendendo nada. Olha, a Escritura não diz isso. Calma. Ele não prometeu isso. Que espera é essa de vocês que em 3 dias já acaba? Por que estão fazendo assim? E aquele homem, aquele peregrino começa a explicar. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja vivendo os 11 quilômetros, os quilômetros da tristeza. Talvez, embora seja dia, você não tenha reconhecido Jesus. E você esteja fazendo este caminho de ida, cada vez mais longe da comunidade. Talvez você esteja cabisbaixo, talvez você esteja triste e esteja se afastando, sem perceber. A gente vai levando. Eu não quero mais ficar com a comunidade. Eu quero voltar à minha aldeia, a Emaús. Jesus prometeu, falou tanto. Jesus me uniu com essa comunidade desses 12 aí, mas agora que ele morreu já não tem mais sentido. E eles abandonam então a comunidade. Só que Jesus vai ao encontro deles. Jesus revela as Escrituras, e Jesus, como eu disse na missa ao meio-dia, o bonito da caminhada com Jesus é que ele começa no ritmo deles, começa num caminho triste, começa a escutá-los. Eu podia dizer a você, Jesus começa a caminhar também devagarzinho, lento, mas a caminhada vai fazendo Jesus colocá-los no ritmo dele. A caminhada nos faz entrar no ritmo de Jesus. Às vezes a gente até vem triste, cabisbaixo, só que Jesus nos coloca no ritmo deles. E diz a Escritura que quando chegaram no povoado, Jesus finge que vai mais adiante. Jesus vai, ele está num ritmo outro, ele nos colocou nesse ritmo, mas aqueles 2 pedem para Jesus: fica conosco, vem para a nossa casa, já é tarde, o dia já declina, fica conosco. E Jesus entra então na casa deles, Jesus parte o pão, Jesus abençoa, distribui, e eles reconhecem Jesus. No momento que eles reconhecem Jesus, Jesus some da vista deles. Meu irmão e minha irmã, nesses 11 quilômetros de tristeza, será que eu não precisamos fazer a experiência de sentir o coração aquecido, acalorado pela palavra de Deus? Você tem lido a Sagrada Escritura? Você tem conversado com Jesus na sua oração? Como está a sua caminhada com o Mestre? Você tem entrado no ritmo dele? Ou a sua oração para Jesus é somente um murmúrio, uma reclamação? Eu queria de outro jeito, eu não queria que fosse assim. Será que você é capaz de ouvir de Jesus? Como você é lento, como te falta inteligência. Será que você é capaz de aprender com Jesus o ritmo dele? Se você aprende com Jesus o ritmo dele, segundo a Escritura, depois que Jesus parte o pão, naquela mesma hora, embora já tivessem andado 11 quilômetros,
Embora com certeza essa caminhada tivesse cansado, eles agora enfrentam a noite, vão noite adentro, não tem mais luz do sol, o caminho não é fácil. Descer, como a gente diz, todo santo ajuda, mas agora é necessário subir para Jerusalém. Agora é difícil, mas eu tenho a certeza que Cristo está vivo e está ressuscitado. Por isso eu enfrento a noite, por isso eu enfrento este caminho que vai me levar para Jerusalém. Eu enfrento os 11 quilômetros. Eu volto, eu vou dizer que eu vi Jesus. Eu vou contar tudo aos outros. Eu vou com essa esperança. Meu irmão e minha irmã, quantos 11 quilômetros nós fizemos aqui? Quantas vezes o sol nos iluminava e a gente andava triste? A gente vinha à igreja de qualquer jeito. A gente celebrava de qualquer jeito. A gente rezava pouco. A gente não reconhecia Jesus em nosso meio. Quantos 11 quilômetros fizemos assim? Agora, meus irmãos e irmãs, nesta noite escura, precisamos reafirmar a nossa fé. Precisamos lembrar e recordar tudo que Jesus nos disse. Precisamos caminhar com a certeza de que Ele está vivo. Colocar toda a nossa fé e nossa esperança nele. Eu repito aquilo que falei, não quer dizer que você vai fazer de Jesus um amuleto, que você vai pedir, Padre, abençoa a minha saúde para que eu não fique doente. Não é isso, meus irmãos. Querer ficar doente, nenhum de nós quer. Querer ter contato com este vírus, ninguém quer. Mas somos discípulos de Jesus. Vamos enfrentar a noite. Vamos com a certeza de que Cristo está vivo, está ressuscitado. E por mais que este vírus nos acometa, que esta doença nos acometa, precisamos ter a fé firmes em Cristo Jesus. Ele está vivo. Padre, quer dizer que eu não vou morrer se eu tiver fé? Não é isso, meus irmãos. Aquele que tem fé, colocou a sua vida em Deus, e sabe que quer vivamos, quer morramos, a nossa vida pertence a Deus. A nossa tranquilidade está em Deus. Um vírus não nos tira a certeza de que Cristo está vivo e ressuscitado. A morte foi vencida pelo Senhor da vida. A nossa vida está em Deus. E é essa esperança que a gente precisa anunciar a todos. Cristo está comigo. Vamos, irmãos e irmãs, todos nós, entrar no ritmo de Jesus. Vamos todos nós anunciar que Cristo está vivo e ressuscitado. Não com palavras, mas com o meu jeito de levar a vida. Para de postar fake news. Para de compartilhar estas coisas, essas mentiras. Você está sendo um empregado do capeta quando faz tudo isso. Poste a verdade. Jesus está conosco. Somos homens e mulheres da verdade. Paremos com essas coisas. É uma vida nova que Ele nos deu. Caminhemos com Jesus. Vamos de verdade ser servidores do Evangelho, anunciadores desta boa nova que Jesus nos dá. Com medo, é verdade, a noite é escura, é perigoso, mas com fé, meus irmãos, Ele está vivo e a gente precisa partir em missão. A gente precisa dar um testemunho da fé que nós temos. Já disse isso a vocês. Como serão edificados os vizinhos quando ouvirem da sua casa saindo louvores, saindo cantos, saindo risadas com os filhos? Como serão edificados os vizinhos que ouvirem
e que obtiverem dos cristãos esse bom testemunho. Mas como sairão destruídos os vizinhos que ouvirem saindo da sua casa gritos, xingamentos? Como serão os vizinhos destruídos se só ouvirem da sua casa choro, pranto, murmurações? Sejamos coerentes na nossa vida cristã. Anunciemos Jesus com a nossa vida, com a nossa história. Professemos a fé que recebemos em nosso batismo. Creio em Deus Pai